Glória a Deus, gente amiga, Pai do Senhor. Estamos aqui hoje, nossa segunda-feira da Escola Ministerial. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os dois altares, né? Como nós temos falado no culto, né? Temos falado sobre dois altares e eu quero falar também que breve, né? Muito em breve, talvez na próxima aula ou na terceira aula aí, na terceira semana, a partir dessa, né? Nós iremos começar o curso Harpa e Taça, aqui para todos os que são, vou falar igual o pastor Luiz, pastores, obreiros e fominhas, famintos por Deus, né? Famintos por Deus. Então, quero começar com uma oração, né? Lembrando que você pode participar, interagir aí pelo chat, tá? Você tá aí, você pode interagir, deixar sua pergunta, depois eu respondo ali no grupo do Mevão Boqueirão, né? Posso estar respondendo ali, ou particular, se tu quiseres também pode me chamar no WhatsApp ali, estou no WhatsApp ali, tanto dos pastores quanto do Mevão Boqueirão. Por que a gente deixou aberto esse link para todos? Claro que quando eu quero fazer uma reunião com os pastores, obviamente, como nós tivemos aqui semana passada, aí o papo é mais para pastores, mas esse treinamento é para aquele que deseja ser obreiro, que quer servir ao Senhor, né? Servir ao Senhor de qualquer maneira, seja no pastorado, no evangelístico, no mestrado, seja no profético, no apostólico, seja no louvor, na dança, em qualquer lugar, né? Você pode servir ao Senhor. Então, vamos começar com uma oração, né? Que o nosso bondoso Deus nos dê a sábia direção do seu Santo Espírito para poder transmitir a palavra dele. Pai, em nome de Jesus, aqui nos colocamos diante da tua presença, ó Deus e Pai. Eu quero apresentar a ti toda essa nossa escola ministerial de segunda-feira, aqui do Mevão Boqueirão, ó Deus e Pai, que tu venhas abençoar a cada vida que vai estar ouvindo agora, que vai ouvir depois essa ministração, que ele seja edificado, Senhor. Senhor, meu Deus, que nada e ninguém venha roubar a tua glória, que tudo que eu venha falar, Senhor, venha estar de acordo com as tuas escrituras e para a glória do teu nome, Senhor, que nada e ninguém nunca, jamais aqui no Mevão Boqueirão venha roubar a tua glória, porque só tu, ó Deus, és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória a Deus! Vamos ver se eu consigo mexer aqui, de estar apresentando. Vamos lá, aqui, vamos ver aqui se eu consigo apresentar. Aham, vamos ver aqui se eu consigo apresentar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar pequenininho aqui na tela, aqui, ó, bem melhor. Estou bem no teu cantinho aqui, ó, tá me vendo aí? Vou ficar no cantinho da tela aqui, para ficar bem mais fácil de nós seguirmos adiante, certo? Então, quero falar um pouquinho hoje sobre os dois altares da vida do obreiro. Eu e você temos que ter dois altares, o público, né, o secreto, que é o primeiro, e o público. E eu quero falar um pouquinho, segundo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, quero trazer isso para você, né? Então, todos nós temos que ter um altar no secreto, em segredo, e secreto é secreto, irmão. Secreto, eu particularmente, né? Lá vem eu com meu dom de língua grande, né? Eu particularmente, eu não gosto de pessoas que ficam orando no monte, né? E dizendo, estou aqui, tal. Claro, quando o objetivo é intercessão, né? Dizendo, olha, então me manda um pedido de oração, mas nem é para mim, eu nem vou falar, porque mão direita não pode saber o que a esquerda dá, né? Aí eu concordo, mas eu tenho um pouquinho de receio quanto à intimidade, quando ela é explícita. Toda intimidade forçada é estupro, né? E a intimidade explícita é pornografia. Então, intimidade, né? É onde gera, né? Você que é pai de família aí sabe o que eu estou falando. Como é que você gerou o teu filho? Foi na intimidade, não foi em público, né? Foi na intimidade. Então, é assim que temos que gerar em Deus. Então, quero falar dos dois altares que nós vamos ter, ou já temos, né? Você que está construindo a sua vida, está em marcha cristã, né? Que o Senhor te abençoe. Para você que já está aí há um tempão, como nós aqui já estamos 30 anos de fé, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, gente. Não manda WhatsApp para mim agora não, tá? Que eu não vou responder, tá bom?
Aqui, ó. Fechei o WhatsApp, já fechei. Cadê o celular? Nem tá aqui perto. Tá bom. O celular tá carregando ali. É até bom para isso. Então, não vou atender, então não manda agora. Vamos aproveitar. Pode até mandar, mas não vou te responder agora, tá bom? Mas você pode estar no chat aí. Vamos falar então dos altares, né? 2 altares na vida do obreiro. Eu vou depois deixar disponível esse material para você aí, tá bom? Deixar disponível aí no grupo, para você quiser depois, como disse o pastor Cote, pega a nossa lenha e faz o teu fogo. Amém? Pega a nossa lenha e faz o teu fogo, vai ser bênção para você. Todo obreiro precisa de 2 altares. O secreto é a intimidade, como nós falamos, invisível, ninguém vê, ninguém sabe, né? Ó, Salomão um dia falou assim: há 4 coisas maravilhosas, demasiadas para mim. O caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar. Oh, meu Deus, qual é o terceiro? Acabei esquecendo, são 4. O caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem com uma virgem, mas tem mais outro aí que eu acabei esquecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Oh, meu Deus, deu branco agora. Mas tá aí, Provérbio falou, né? O Salomão falou que são as 4 coisas que ele vê que é demasiada sábia. Aí, se você lembrar aí, tecla aí para mim, tá bom? Tecla aí, ô Espírito Santo, me ajuda aí. No decurso aí, se eu lembrar, eu falo para você. Caminho do navio no meio do mar, do cobra na penha, do homem com uma virgem. Deixa eu ver, Jesus. 4 coisas demasiado forte demais. É isso. Falta um. E se Deus der graça aqui, eu vou achar aqui. Mas não quero me ater a isso, porque isso aí são coisas. Só que eu queria dar uma pinceladinha para você. Mas o que eu digo? Porque é intimidade. Por que ele fala? O caminho da cobra na penha, a cobra na pedra não. Ela vem na areia, você vê a marca dela. Quando ela sobe na pedra, você não sabe se ela foi para a esquerda, para a direita, para frente ou retornou. Porque só tinha marca quando ela estava na areia. O caminho do navio no meio do mar. Você vê o navio, né? Principalmente quem mora em região litorânea, onde há porto, né? O navio, quando passa, levanta ondas, né? Levanta ondas, faz aquele rebuliço todo na água, mas daqui 20 minutos a água está mansa, tranquila, e você não sabe se ele foi para lá ou foi para cá, porque ele não deixou rastro, né? E assim também um homem com uma virgem, né? O homem com a virgem, ele vai fazer, claro, até pelo pudor dela também, dele e dela, né? Ter a relação sexual com ela, não vai ter aí explicitamente na frente de todo mundo, porque daí já não seria algo assim, seria mais uma pornografia e não uma intimidade. Então, são as coisas que Salomão falou. Então, o secreto, ele tem que ser invisível, ninguém vê, né? Então, ninguém vê, não é o fazer uma selfie aqui de eu orando, fazer uma carinha de santo para que todo mundo veja, não. E isso é perigoso, então, e em público também o testemunho tem que ser visível. Não, vamos falar por quê? Porque esses 2 aí, quero falar no decurso aqui, né, da noite aqui, você vai falando, você pode ir teclando também, depois se quiser guardar a tua pergunta ou comentar aí no chat também, tá bom? Vamos lá, vamos para frente? O altar secreto. Sem o secreto, não há autoridade. Presta bem atenção. Sem uma vida secreta, não há autoridade, né? Você pode ver que Elias diz assim, ó: assim diz o Senhor, cuja presença eu estou. Ou seja, eu tenho uma vida de secreto. Depois nós vamos falar um pouquinho de Elias, né? Eu tenho uma vida de secreto. Por exemplo, Pedro e João, quando iam ao templo, eles disseram para o paralítico: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, aquilo que você quer, mas o que eu tenho, eu lhe dou. O que eu tenho, ou seja, eu tenho uma vida de secreto com Deus. Inclusive, eles estavam indo ao templo para orar, uma vida em secreto, né? Então, tem um depósito que eu e você, o que é o secreto? É o depósito, né? Lá vai eu falar dos outros também, né? Mas às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, como é que aquela pessoa que pecou, ela continua sendo usado? Porque usado é diferente de habitado, né? Eu prefiro ser habitado do que ser usado, né? Mas eu dou um exemplo que é igual aquela gasolina que está no tanque. Eu estou com o meu carro aqui, então
Eu enchi o tanque há uma semana, 2 semanas, e ele vai precisar ser reabastecido, esse carro. Mas eu ainda estou andando com ele, eu posso andar com esse carro, eu abasteço ele para fazer a obra de Deus, mas se um exemplo eu desviasse, eu podia usar a mesma gasolina para fazer as coisas que eu quero, do meu jeito. Aí podia dizer, mas espera aí, Deus não está operando ainda? Não, eu estou usando a gasolina, estou usando a minha reserva, mas daqui a pouco a luz acende no painel e, ó, daqui a pouco corta a gasolina. Então, para mim, o altar secreto, ele te dá combustível para uma manifestação em público. Por isso que eu gosto muito do Salmo 87, 7, para mim. Eu me apaixono por esse salmo. Quando eu começo a buscar a Deus e peço algumas diretrizes de Deus, eu lembro desse salmo que diz assim, salmo de Corá, né? Salmo e cântico para os filhos de Corá. Para os filhos de Corá, não sei se foi Davi que escreveu, diz assim, e os cantores de instrumentos entoarão, todas minhas fontes estão em ti. Meu irmão, toda minha fonte está em Deus, tudo, 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 tudo. Hoje pela manhã eu ministrei numa empresa, que eu falei, por que Jesus falou que ele é o caminho? Porque ele é o caminho para todos, para o rico ele é o caminho, para o pobre ele é o caminho, para o mediano ele é o caminho, para quem está nascendo ele é o caminho, para quem está morrendo ele é o caminho. Ai, e se não for também está lascado, né? Então, ele é o caminho. Então, Jesus, a nossa fonte está nele. Tudo está nele, não aceite outra fonte, né? O pastor Luiz tem pregado muito. Se você for numa igreja onde não falo de Jesus, levanta e vai embora. Não tem nada ali que não seja mais a ser adorado do que Jesus, né? Então, as nossas fontes estão em nosso Deus, em Jesus, da pessoa bendita do Espírito Santo, né? Nessa santíssima trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa fonte está ali em Deus. Então, os cantores dizem assim, sabe por quê? Se nós não falarmos isso, que a nossa fonte está em Deus, corre o risco de entrar uma vanglória. Eu fiz isso. Irmãos, eu estava falando com a minha esposa agora há pouco, nós almoçamos hoje no almoço, né? E eu falei assim, eu tenho dificuldade de lidar com uma pessoa quando eu é maior do que o nosso e do que Deus. O meu ministério, a minha igreja, a minha equipe, a minha turma, eu tenho dificuldade com isso, porque tudo por ele, né? Não é assim que canta o Drops? Por ele que eu estou gastando a minha vida. É assim, é por ele. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, eu preciso entender essas coisas. Por isso que é importante esse altar secreto, que a fonte é ele, porque senão vai dizer, eu fiz. Ó, lembra de um rei chamado Nabucodonosor, é Daniel 3, né? Acho que é Daniel 3. O rei, ele fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu. Até que veio, gente, uma voz do céu dizer, você é doido, mano, você vai se lascar e você vai pastar. E ele pastou, gente. Ele pastou. Então, é complicado. Daniel, deixa eu ver aqui. Daniel, capítulo 3. 3 é da fornalha, está de ouro. Cadê o Nabucodonosor aqui? O sonho da árvore grande. 5. Aqui já é o Belsazar. Ele pastor. Ele pastor. Então, o rei Nabucodonosor falou de todos eles, tal. Então, ele pastou, por quê? Porque ele disse assim, ó, eu construí, a minha mão construiu isso aí. Aí, não vai longe, né? Não vai longe isso. E aí ele foi viver como um bicho na Babilônia. Por quê? O eu fiz. Então, assim, não existe. Olha, para viver, ontem nós ministramos isso na Santa Ceia. Para viver o coletivo, tem que matar o eu do orgulho, tem que valorizar o tu e convidar o nosso. E convidar para que nós se tornamos um só em unidade. Então, preciso. Então, o nosso problema é o eu.
Nosso problema é o eu. Por isso que a glória é para Deus. Um dia, Paulo e Paulo e Barnabé é, estavam indo em uma cidade, se não me engano, a memória é Listra, Derbe e Listra, eu acho que é Derbe e Listra. Eles estavam ali, aí eles operaram alguns milagres e as pessoas começaram a se ajoelhar próximo deles e disseram: é Júpiter, é Mercúrio. E ele levantou eles assim, ficou de pé também e disse: ei, dai glória a Deus. Eu sou igual você, sou homem igual você. Então, cuidado, porque existe um ego inflado, a minha alma gosta de uma massagem no ego, gosta de um elogio, né? E essa é a hora que Deus gosta de ser louvado. Então, por isso, quando eu sempre pergunto, quando as pessoas falam de mim um dia, acho que foi o único dia que eu fiquei envergonhado, mas muito envergonhado, quando eu estava pregando em Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Até a Kelly notou, a Kelly falou: nossa, como tu ficou vermelho. O pastor falou assim: aqui está o Muracava. Ô, Muracava, olha, eu não vou falar dele. Muracava, dê o seu currículo para nós. Rapaz, eu fiquei com a vergonha. Eu disse: ó, a Kelly já está. O que ele falou, Kelly? Ah, não foi currículo, foi biografia. Pior do que o currículo, da biografia, Muracava. E aí eu falei assim: olha, o que eu quero dizer para vocês é que tudo que você ouvir falar de bem de mim é Deus. E tudo que você ouvir falar de mal de mim, aí sou eu mesmo. Então, tudo que você ouvir falar de bem de mim é Deus, a glória é para Ele. Mas tudo que você ouvir falar de ruim de mim sou eu mesmo. Se você quiser saber mais, pergunta para mim, que eu sei um monte de coisa ruim minha que ninguém sabe. É isso. Então, vamos dar glória para Deus, por isso que é importante o altar secreto, que a tua fonte está em Deus, o teu depósito está em Deus, né? Como disse esse salmista aqui: todas minhas fontes estão em ti, ó Deus, né? Da onde veio a tua inspiração? Dele, porque dele, por ele, para ele são todos. Oh, glória ao teu nome, Jesus. A ele a glória, a ele a glória. Eu sou desafinado, meu Deus do céu. Quando eu canto, eu espanto anjo, né? Quando eu canto, eu espanto anjo. Mas tá bom, é para ele a glória, né? É para ele a glória. Então, todas as fontes estão em ti, por isso é muito importante um altar, um secreto. Não fuja disso, não fuja disso. Muitas vezes o ativismo pode roubar nós do altar secreto. Irmãos, deixa eu falar com você aí que é obreiro, né? Às vezes não é nem o diabo que nos rouba, é a própria obra de Deus que nos rouba do Deus. Deixa eu falar, tira as crianças da sala aí. Agora eu vou falar igual aqueles caras do UFC. Tira os meninos da sala, agora é hora de ser para homens e meninos. Vou chamar o Chris Buffer e dizer: it's time! Né? Então agora tira as crianças da sala, que eu quero dizer uma coisa para você. Olha, né? Isso aqui não acontece, aqui em Curitiba não, só na terra longínqua, né? Quando a mulher não quer ter relação com o marido, intimidade com o marido, ou vice-versa, né? Mas isso mais acontece com a mulher, ela pode inventar um monte de coisa. Ela pode inventar um monte de trabalho, porque pensa numa coisa que tem trabalho em casa. A casa não para nunca o trabalho. É louça para lavar, é roupa para lavar, é casa para limpar, é filho para cuidar, é cama, é roupa, e vai, e vai, e vai. Então, se ela não quiser, ela arruma um monte de desculpa para fugir da intimidade. E eu vejo isso, às vezes, conosco também. Nós temos um monte de coisa para fazer. Um monte de coisa para fazer, às vezes, na igreja, né? Eu vou dar uma volta, vou conversar com o tal irmão, principalmente na hora do culto, na hora da adoração, irmão, na hora da adoração, não se reúne nada, não se faz nada, é para adorar, então vamos adorar, né? Nós já colocamos ali uma hora de adoração, eu sei que tem alguns ou outros ajustes do culto que tem que ser feito, mas que sejam ajustes, que não sejam, que não tomem todo o nosso tempo, né? Que ali seja um momento para Deus mesmo. Então,
é o momento do secreto, né? É o momento de você respeitar as coisas espirituais. Então, todas as nossas fontes estão em ti, ó Deus. E temos o altar em público. Por que o altar em público? Porque, meu irmão, sem público não há legado. Senão eu vou ser o irmão azeite. Sabe aquele irmão azeite? Que ele fica lá o dia inteiro assim, ó, né? Chapando o dia inteiro, mas não relaciona com ninguém. Ele recebeu tanto para não entregar nada. Meu irmão, não tem, eu não tenho problema da pessoa receber muito. Eu tenho problema com o destino que ela vai dar, né? Presta atenção, Paulo. 1 Coríntios 11, acho que é 11, 22 ou 23. O que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Vamos lá, 1 Coríntios 11, vamos ver aqui. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei, vos ensinei. Ou seja, eu recebo do Senhor e passo adiante. O evangelho é geracional, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que nos fundamentos, você já participou de aula de fundamento, eu falo, agradar a Deus, tocar pessoas e ser geracional. Eu não posso fazer algo que desagrade a Deus, não posso receber algo de Deus que não seja distribuído às pessoas. Eu acredito que Deus só me dá as coisas para servir. O dom nunca é para si, o dom é sempre para o outro. O dom você é um canal onde passa o dom de Deus, que é sempre para tocar alguém. Eu nunca vi alguém receber o dom de algo, a não ser o orgulho, que não é um dom, é um pecado, né? Então, o dom é sempre para tocar outros. Você dá uma olhada depois. Um dia a gente pode estudar aqui sobre os dons da palavra do Senhor. Então, o dom é para o outro, nunca para si. Então, e o terceiro que eu falo do fundamento é o geracional. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Josué, de Moisés, de Elias, de Eliseu e Isaac, e por diante, e o Deus do teu pai, o seu Deus, o meu Deus, o Deus do meu filho, e assim por diante. Né? É geracional, não para em você, não para. O evangelho não para em você, ou seja, o que você recebeu do Senhor, libera, né? Esse dia atrás, acho que eu estava lá em Goiás, e uma pessoa começou a murmurar muito para mim de um pastor, né? E é um pastor em evidência aí no Brasil. E ela falou, só pede dinheiro. Eu disse assim, olha, querido, se você talvez ver eu num culto pregando, você vai ver eu pedir dinheiro também. Eu não tenho problema com quem pede dinheiro. Eu não tenho problema com quem recebe algo de Deus ou dos outros. O problema que eu tenho é qual é o destino que vai dar. Então, eu não tenho problema de receber. O problema é de distribuir o que eu recebi. Né? O pastor Luiz sempre fala isso, né? Claro que agora estamos saindo um pouquinho da linha, mas a gente pode falar como dom, como a dádivas de Deus, né? As pessoas perguntam para ele, você não tem medo da fama? Ele falou, não, eu tenho uma causa para ela. Você não tem medo do dinheiro? Não, eu tenho uma causa para ele, né? Então, nós temos uma causa. Então, seja o evangelho geracional, aquilo que você recebeu no altar secreto, seja para manifestar em público. Por exemplo, eu recebo o dom de curar. O que eu vou fazer? Eu vou para o hospital. Onde é que tem enfermo? É ali, é no hospital que você vai manifestar o dom de cura, não é só na igreja, né? Então, vai para frente. Então, você recebe no privado e manifesta em público para ser geracional, para tocar outras gerações. Vamos dar um exemplo disso, e eu gosto muito desse exemplo, né? Do altar secreto ali do Jordão, né? Você sabe, conhece a história do Êxodo, né? Deus tira Moisés de cena e levanta Josué, e agora Deus tem umas peculiaridades com Josué. Irmãos, depois você estuda, talvez a gente pode até estudar, né? Falar com o Hilton aí, nós já prometemos, né, Hilton, de nós fazermos um estudo aí dos homens, mulheres, uma sexta-noite, pegar aí pelo Zoom mesmo, cada um. E quem sabe a gente não pode começar pelo livro de Josué, né? Um livro de transição, onde Deus começa a falar com Josué, ele, a casa dele, a família dele, a saída de Sitim, a chegada no Jordão, o problema ali em Ai, e assim por diante, né? A circuncisão, o envio dos espias,
Tudo as coisas minuciosas, Deus fala ali no livro de Josué, isso me chama muita atenção. Vamos falar aqui do capítulo 4 de Josué, quando Deus fala com Josué de uma maneira assim peculiar, né? Ele fala, ó, Josué, meu servo Moisés já morreu, agora é eu e você. Então, vamos para frente. Olha aqui. Aí a Bíblia diz assim, fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar que é assento dos pés dos sacerdotes, que levaram a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. É o altar secreto, gente. Os sacerdotes passaram ali a pé, o Jordão se abriu. O que eu penso aqui? Deus, às vezes, abre o Jordão para nós, abre uns milagres. Não é para exaltação, não, é para ali nós fazermos um altar ao nosso Deus. Josué, os sacerdotes passaram ali e disse, não é assim. Vamos levantar um altar para o nosso Deus. Ninguém vai ver. Ei, a pergunta é, você tem segredo com Deus? Tem coisas que eu vou ter com Deus que eu vou levar para a sepultura. Tem segredos que Deus revelou a mim que não vou contar a ninguém. São coisas de intimidade. Josué entendeu isso. Josué, certo, pensou, eu vou atravessar o Jordão, mas eu preciso ter uma intimidade com o Pai. Sabe por quê? Moisés era o carinha que ficava na porta da tenda. Ele sabia que o ex-líder dele que faleceu, o Moisés, tinha uma intimidade notória com Deus. Tinha uma intimidade notória com Deus. Demais. E Josué ficava ali na porta da tenda escutando. Agora chegou o dia de Josué. Agora Deus fala com ele e ele faz um altar no meio do rio. Só ele, Deus. Ninguém vê. É esse lugar que eu e você temos que entrar. Num lugar onde ninguém vê, né? Acho que é uma música do Judson, né? Que fala onde os aplausos não cheguem, alguma coisa assim. Não sei, se você souber aí, tecla aí com a gente aí, uma música do Judson de Oliveira, né? É esse lugar que nós temos que chegar, esse lugar de simplicidade, de você e Deus, de ter o teu altar. Então você, meu irmão, minha irmã, nós estamos nessa caminhada agora no Mevão Boqueirão, estamos novinho, né? Não temos nenhum ano de vida ainda. E que nós venhamos ter um altar no Senhor, no secreto. Por isso que o primeiro culto que nós fizemos ali no Mevão Boqueirão, eu não deixei ninguém gravar. Porque é para Deus, gente. Eu sei que às vezes a câmera, o celular é usado como ferramenta, né? Temos aí o Rubens, que está feito um excelente trabalho ali com o pessoal da mídia, mas tem coisa que eu quero deixar registrada no céu. Nós fizemos uma vez o primeiro dia de princesa, onde nós resgatamos uma menina de dentro do prostíbulo. Nós fizemos 2 vezes. O primeiro, eu não tenho nenhuma foto. O primeiro é a nossa oferta para o Senhor. O primeiro retiro que eu fiz para morador em situação de rua, da Itajaí, eu pedi para o pastor Luiz. Ele disse, pastor, eu posso fazer, me dá lá um local, eu me viro com patrocínio, eu me viro com o resto. Ele falou, tá, pode fazer. E eu ouvi a voz de Deus, Deus falou assim, se você fizer a sua parte, eu faço a minha. E eu disse, Deus, o que toca a mim? Ele falou, não quero nenhuma foto. Nenhuma. Quero um altar. E o resto eu faço. Irmãos, eu fiz um cartaz dentro lá do hotel e botei proibido tirar foto. E nós tivemos mais ou menos quase 30 moradores em situação de rua. Nós pegamos na rua, ficamos de segunda até quinta-feira com eles em retiro.
Irmãos, foi uma doideira de homens, trabalhadores, empresários, irem lá e contratar de 3, de 4 e botar no carro e levar para alojamento, pagar pensão, albergue para eles, kitnet, e eles já começarem a trabalhar, de família vir buscar eles e nós enviarmos para a família, de uma glória de Deus. O pastor Luiz estava pregando, eu me lembro que eles começaram a dobrar o joelho diante ali do pastor, ali, a hora que nós estávamos ali no altar, e eles começaram, santo, 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 santo. O pastor Luiz pegou o microfone e disse, que é isso, Marcava? Que é isso? Largou o microfone, irmãos, foi uma glória, foi tanta salvação. Mas nós não tiramos. Dentista, foi lá um pastor de Penha, agora me esqueci o nome. Ele tem uma escola de cabeleireiros, ele fechou lá a escola um dia, trouxe todos os alunos ali para cortar o cabelo dos meninos. Padarias trouxeram bolos ali para nós, roupas e gente trazendo roupa e tudo mais, dentistas, pessoas de outra cidade vieram servir ali como dentista. Só que nós não tiramos nenhuma foto, porque ali era nosso altar. Hoje, lá no Mevan, lá em Itajaí, nós temos uma festa para mais ou menos 650 moradores de situação de rua, entre familiares, pessoas de baixa renda, ali que vão participar com a gente ali. Mas tudo começou sem foto. Tudo começou sem vídeo, com 28 pessoas, eu acho, quase 30 pessoas, onde nós demos destino. Não, já sei, foram 34 pessoas, 28 delas nós demos destino, 6 quiseram voltar para a rua, mas 28 delas nós demos destino, voltar para casa, ou arrumar um emprego, ou internar numa comunidade terapêutica. E eu quero te dizer, irmão, se for Deus, não tem que consegue fazer isso com eles. Não tem. Então, assim, erga um altar a Deus. Erga um altar diante de Deus, que Deus possa fazer algo no teu ministério. Eu não sei que ministério tu carregas, né? Se é o louvor, se é o ministério da palavra, se é o ministério da diaconia. Não vai no seco, irmão, não vai na engrenagem. Você sabe que a engrenagem seca, quem já trabalhou em fábrica, sabe, tinha que, com a motoria ali, ó, passar um olhinho nas engrenagens para que a coisa funcione. Tem que ter o óleo da unção, e esse óleo da unção vem de um altar secreto. Segundo dia de princesa que a gente foi fazer, não preciso nem falar, né, gente? Não preciso nem falar. Ela está aí, ó, nos ouvindo também, né? Hoje é uma obreira da casa, uma missionária da casa. Mas por quê? Porque primeiro nós fizemos um altar secreto. Então, tudo que você for fazer, cuidado, nós temos um demoninho aqui que quer aparecer, é o demoninho da mídia, né? Não mídia, da exaltação. Não é aquilo que faz, mostra o que faz, mas faz para mostrar. Que Deus nos livre disso, de fazermos para mostrar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus me livre de fazer para mostrar, que Deus nos guarde disso, não nos deixe cair nessa tentação de fazer para mostrar. Que Deus guarde nós do Mevan Boqueirão de fazermos algo para mostrar que estamos fazendo. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre desse mal. E aí nós iremos ter esse altar secreto. Que você tenha. Se eu tenho esse altar secreto. Faltou um músico aqui, né? Faltou a Kelly com o teclado, né, Kelly? Faltou a Kelly com o teclado aqui para dar uma chapada aqui, porque eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui, gente. Estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Só faltou você com o teclado, gata. Só faltou minha mulher com o teclado. Mas nós já estamos ajeitando as coisas aqui para partir para Curitiba, para Itajaí, né? Para o nosso retiro de pastores e líderes, né? Já comprometo na próxima etapa. Ó, na próxima ela já vem com o teclado, que vai ser a nossa aula de harpa e taça. Amém? Então, gente,
Você não se incomoda de ter aquele aqui no fundo, não, tá, gente? Aqui nós estamos em casa, você está em casa também, por isso que a gente não faz aula na igreja, faz em casa. Então, esse é o altar secreto, de você estar com Deus no secreto. Mas agora tem um altar em público, né? Pastor, e agora o altar em público? Josué levanta um memorial em Gilgal. Agora, no capítulo 4, versículo 20, ele chega ali, ó, subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó, e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal. Preste atenção. Lembra aquele altar escondido lá daquele lugar que ele passou, que levantou o altar escondido? Lá daquele lugar, ele pegou 12 pedras para levar em público. Lembra que eu falei? O que você recebe no secreto, você vai manifestar no público. O que você recebe no secreto, manifesta no público. Irmãos, outro dia eu escutei um atleta falar: a nossa vida é de treinamento. É treinar. E ele deu o exemplo do atleta de Olimpíada, de corrida de 100 metros. Ele treina 4 anos para 10 segundos. Menos ainda, né? O recorde mundial acho que é 9,80 e pouco. 10 segundos. 4 anos. É o treinamento no secreto, onde ninguém vê, para manifestação em público. Então, Josué pega essas 12 pedras e agora ele vai levantar um altar em público. Por que precisa do público? Para que as pessoas vejam, as pessoas entendam, as pessoas olhem para você e vejam Deus na sua vida e digam assim: eu quero esse Deus desse cara, quero esse Deus desse pastor. Né? Mostrar que você está com Deus e Deus está com você. Não é para uma manifestação de sinais, prodígios e maravilhas, mas uma manifestação da presença de Deus. A presença que iniciou lá. Sabe, às vezes quando eu estou aqui no meu quartinho, já estou fazendo a aula daqui, do meu quartinho de oração aqui, do nosso quarto de guerra. Às vezes eu pego meu tablet, meu iPad, com a Bíblia e falo assim: Deus, fogo na tua palavra, ou tua palavra no fogo. Sem fogo não dá, Deus. Seriam meras palavras persuasivas de conhecimento ou sabedoria humana, mas eu quero demonstração do teu Espírito. Sabe por quê? Porque minha palavra não convence, mas o teu Espírito Santo convence. Então, banha esta palavra, encharca ela com o azeite da unção, porque aí não sou eu que vou falar, o Senhor vai falar através de mim. Então, isso é uma manifestação do altar em público, o que foi gerado no secreto. Então, mas pastor, eu não quero manifestar. Não tem como, meu irmão, não dá para parar o rio. Quem para rio é represa, e você não é represa. Então, você tem que liberar o que eu recebi do Senhor, agora vos entreguei. Você recebeu algo do Senhor? Vai, presta atenção. Vamos fazer uma continha simples comigo. Quem me conhece sabe que eu faço essa conta aqui, Quer ver? Deixa eu aqui volta. Calma aí. Você não tá com pressa não, né? Calma aí. Já jantou? Página em branco. Evangelho de Mateus. Marcos, Lucas, o João, e depois do livro do João, o que está escrito aqui, meu irmão? Atos dos Apóstolos, ou seja, tira o pé do chão. Acabou o tempo de ficar esperando, recebendo, e é bom receber, esperar comandos, instruções, aprender, mas tem uma hora que Deus fala assim: atos, atitude, tira o pé do chão. O primeiro livro, depois dos 4 evangelhos, foi Atos, os discípulos, apóstolos, obreiros, missionários, todos enviados e para fazer a obra do Senhor, ou seja, receberam no secreto e manifestam no público. É assim que tem que ser a nossa vida. Recebe no secreto, manifesta no público. Isso é uma dádiva de Deus. Vamos lá, então. O altar secreto. Jesus também, né? Estava falando aqui Josué, mas tem Jesus.
para não dizer que é só no Antigo Testamento. Jesus orava em lugares desertos e de madrugada, né? Como diz aí Marcos 1,35. Levantando-se pela manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, a lágrima que ninguém vê é a unção que todos sentem. Quando eu escutei essa frase aqui, isso rompeu meu coração. A lágrima que ninguém vê é a unção que todos sentem. Às vezes, poxa, aquele homem é ungido. Mas como é que ele era no secreto? Aquela unção ali não começou ali. Começou com o joelho dobrado, com mãos estendidas, dizendo: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, só totalmente amado, totalmente digno, eres assombroso para mim. Cara, é o teu nome, Jesus. É esse altar secreto. É esse altar secreto que ninguém vê. Ninguém vê. Aí manifesta depois em público. E aí Jesus tinha o seu altar secreto também, mas tinha o altar dele em público. Jesus nunca via um necessitado e passava de largo. Totalmente pelo contrário. Hoje pela manhã nós pregamos numa empresa e falamos disso. Ele entra em Jericó e um homem grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele está no seu caminho, está no seu rumo. Não estava no script de Jesus parar ali, e nem quem ajustava a agenda dele, se é que tinha quem ajustava a agenda de Jesus. Mas eu acho que é nós que temos que se ajustar na agenda dele, que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos livre de que ele tem que se encaixar na minha agenda, mas nós se encaixarmos na agenda dele. Nós nos encaixarmos no mover dele. E Jesus para o seu mover, a sua caminhada e fala: quem está me chamando aí? Chama ele. Aí eles falaram para o Bartimeu: tem bom ânimo, o mestre te chama. E Jesus, que tinha um altar secreto, fala para aquele homem assim: o que você quer? O que você quer que eu te faça? E ele falou: eu quero ver. E Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Não tinha só a ver com visão, tinha a ver com salvação. Irmãos, quem está no secreto, ele não vê só o que é mostrado. Como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 4, que vem o Espírito da sabedoria, que enxerga o que não foi dito e ouve o que não foi... Perdão. O Espírito da sabedoria que ouve o que não foi dito e enxerga o que não foi mostrado. É isso. Isso é proveniente de um altar em secreto. Secreto. Onde você só ouve a voz de Deus. Onde, como diz Judson, onde os aplausos não chegam. Onde a alma não tem vez. Onde é só você e Deus. Nesse lugar não há críticas e aplausos. Nesse lugar eu descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homem, mas para a glória do Pai. E que adarrábia súbia. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e expresso a ti todo o meu amor em adoração. No lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher, Aria Casturianda Raia.
É esse lugar onde a crítica não tira a minha paz e o aplauso não alimenta o meu ego. É nesse lugar que nós precisamos chegar. É nesse lugar que eu e você precisamos chegar. É nesse lugar, meu querido. É nesse lugar. O meu desafio aqui em Curitiba é conduzir uma igreja nesse lugar, nos pés do Senhor, que é o lugar mais alto. O lugar mais alto que o Mevan, Boqueirão pode chegar. Em que o Muracava, Kelly, os pastores, os obreiros, os membros podem chegar nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor a cura, a salvação. Por isso ele falou com aquele cego: a tua fé te salvou. E ele foi curado. Assim era Jesus. Nos ensinou. Nos ensinou o caminho. Qual o caminho que eu devo andar? O que ele fez? Secreto e público. Secreto e público. E Jesus nos deixou esse ensino que nós acabamos de cantar. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Por isso ele falou: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai. E o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará diante dos homens. Irmãos, feche a porta do seu quarto e você vai ver as portas que Deus vai abrir na terra para você. Experimente isso. Experimente fechar a porta do teu quarto. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Experimenta isso. Experimenta. Experimenta esse lugar secreto, onde você diz: só eu e você. Eu me esvazio. Venha me encher. Já estamos terminando, né? Não vou estender mais com vocês. Temos aqui alguns exemplos bíblicos. Olha, eu queria que fosse uma aula. Eu invejo aqueles pastores teólogos que falam: olha, capítulo tal, versículo tal, está aqui, está ali, e mostra aqui, e mostra ali. Eu acho muito legal. Desculpa, porque se eu tiver que parar um pouquinho e me render, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, onde encontro o meu refúgio. Eu me lanço aos teus pés, eu me rendo diante de ti. Elias tinha o seu altar secreto e tinha manifestação em público. Davi, no campo, tinha o secreto, adorando com a harpa onde ninguém vê. Em público foi o Golias. Daniel, 3 vezes por dia, abria sua janelinha e orava. No secreto. Na cova, foi em público quando ele foi lançado. Ana foi na igreja, no secreto. Era tão secreto que o Eli nem conseguia escutar a oração dela. Mas a apresentação de Samuel foi em público. Paulo, no deserto de secreto, tinha os seus encontros com Deus. E as nações recebiam o apóstolo em público. Que as nações venham receber eu e você em público. Que seja a manifestação do que foi no deserto. Receba isso, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Receba esse ensino. Tenha esses 2 altares. Não negligencie o secreto, mas também não fuja.
Não fuja do altar público, porque o altar público é onde Deus quer usar você. O Deus que colocou o Espírito Santo dentro dele quer usar você. Tá bom, gente? Que o Espírito Santo encha você. Que gostosa essa aula de hoje, hein? Que gostosa. Que bom estar com vocês, gente amiga. Glória a Deus. Beijo no coração. Deixa eu orar com você, né? Vamos terminar em oração, vamos? Vamos terminar em oração? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Espírito do Deus vivo. Obrigado. Ora, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Senhor. Obrigado pela tua presença. O Senhor é tudo para nós, Senhor. O Senhor é tudo. Nos ajuda, nos leva para o secreto. E nos dê a ousadia, arranca a timidez de manifestarmos em público. Senhor, meu Deus, quando minha alma quiser aparecer, faça ela se esconder. E quando o inimigo quiser fazer eu me esconder, sopra em mim o espírito da intrepidez, da garra, da gana, como habla os hispanos, para que eu possa ir adiante levando a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe esse meu irmão que está ouvindo aí agora, que está escutando, que está participando dessa aula. Que o Senhor encha ele do teu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, gente amiga? Ó, quem escreveu no chat aí, vou ver e vou responder. Quem mandou no meu WhatsApp, eu até tirei daqui do computador para não ficar plim, 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 toda hora, né? Eu vou responder no particular, tá bom? Depois eu vou postar essa aula aqui, ali, essa apresentação ali no grupo, tá bom, gente? Ó, beijo, glória a Deus. Domingo a gente se vê no culto ali, glorificando a Deus Todo-Poderoso, amém? Beijo, que Deus vos abençoe muitíssimo. Beijo. Glória ao teu nome, Jesus.